Olá, meus queridos alunos. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender sobre ângulos. Vocês estão vendo aqui dois instrumentos para medir ângulos, chama transferidor. Ele tem o transferidor de 180 graus, que é meio giro, e o transferidor, que é o giro completo, 360 graus. Você pode estar utilizando ou este para realizar a sua atividade. Então, vamos lá saber mais um pouquinho sobre ângulos. Ângulo é a abertura formada pelo encontro de duas semi-retas com uma origem comum. Então, tem uma origem em comum, denominada vértice do ângulo. Então, eu vou fazer aqui uma semi-reta. Uma semi-reta, e aqui tem o ponto do vértice, que é o ponto em comum, e eu vou fazer uma outra semi-reta. Então, esse ponto em comum aqui chama-se vértice, e aqui é a abertura do ângulo. Aqui, a gente pode até medir. Para medir, você vai usar esse risco aqui de referência. Eu marquei ele mais escuro para você enxergar aí no vídeo. Então, esse é o risco de referência. Esse risco tem que ir em cima do ponto vértice. Então, eu coloco aqui em cima do ponto do vértice e vou fazer a medida. Quando eu coloco ele em cima do ponto vértice, você vai ver que ele mediu aqui 90 graus, ó. Então, essa abertura aqui tem 90 graus. Para medir ângulos, usamos instrumentos chamados transferidor, esses dois instrumentos. Então, qualquer um dos dois é chamado de transferidor. E de acordo com o Sistema Nacional de Medidas, a gente usa-se o grau, que é essa bolinha aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui um outro exemplo. Então, eu tenho que fazer o desenho de uma semi-reta, marcar meu ponto vértice, colocar o ponto de referência em cima do meu ponto vértice. E aí, eu vou desenhar um ângulo qualquer aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó, o ângulo 50 graus. Então, eu venho aqui, faço uma outra semi-reta. E essa abertura aqui, ela tem 50 graus. E esse é meu ponto vértice. Então, aqui a gente usou o transferidor para medir um ângulo, que é o encontro de duas semi-retas com ponto vértice. O ângulo, ele tem vários tipos, então ele pode ser reto, agudo, obtuso ou raso. Então, quando que ele é um ângulo reto? Quando essa medida dá 90 graus. Então, vem o desenho aqui de uma semi-reta novamente. O vértice, que é o ponto de encontro das duas semi-retas, o ponto em comum. Eu coloco o ponto referência em cima do meu vértice. Quanto que tem que medir o ângulo reto? 90 graus. Então, aqui, ó, eu ponho o ponto aqui, 90 graus, e faço a outra semi-reta. E aqui, então, esse ângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo sempre vai ser um ângulo reto. Sempre vai ser um ângulo reto. Por quê? Porque ele mediu 90 graus. Continuando, nós temos o ângulo agudo
e o obtuso também. Então, eu vou explicar agora o agudo, ângulo agudo. A sua medida é menor que 90 graus. Então, como que eu vou fazer um ângulo agudo? Como que é o modelo de um ângulo agudo? Então, é o desenho de uma semi-reta. Eu vou colocar o ponto vértice aqui. E ele vai ter que medir menor que 90 graus. Então, quando você coloca o ponto referência em cima do vértice, aqui é o 90 graus, mas para ele ser agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Então, ele tem que medir aqui, ó, 89 para baixo. Então, aqui, ó, eu vou colocar esse ângulo aqui, ó, medindo 20 graus, ó. Menor que 90, aqui, ó, ele vai ter 20 graus. Eu vou fazer o desenho da outra semi-reta. E essa abertura aqui ficou com 20 graus. O ângulo, ele pode ser de várias direções. Então, agora eu vou fazer um ângulo com a direção ao contrário aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ter uma reta, ó. E o meu ponto vértice ficou do lado de cá. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pôr o ponto referência em cima do vértice. Professora, como é que ele vai medir 90 graus? Não pode, tem que ser menor que 90 graus. Então, aqui você vai olhar na linha de cima, né? Que, ó, como mudou a direção, eu tô olhando agora na linha de cima. Passei um risco para vocês verem. Eu vou medir esse ângulo aqui, olha, 80 graus. Ele tá medindo 100, não. Ele tá medindo aqui, ó. Eu vou fazer um ciclo aqui, ó, 80 graus. Então, eu coloco a outra semi-reta. E essa abertura ficou 80 graus. Então, esses dois modelos de ângulo é ângulo agudo, porque a sua medida é menor que 90 graus. Agora, eu vou explicar o obtuso. O obtuso, a sua medida é maior que 90 graus e é menor que 180. Então, ele não pode ser 180 e nem pode ser 90. Então, eu vou fazer o desenho aqui de uma semi-reta e o ponto vértice. Nesse ponto vértice, eu vou colocar o ponto referência aqui e a gente vai ter que desenhar um ângulo maior que 90 graus. Se aqui é o ângulo maior que 90 graus, então, aqui, ó, 100, 110, 120, 130. Então, eu vou marcar até esse 130 aqui, ó. Então, aqui é o ângulo 130. A abertura dele, 130 graus. Eu vou fazer agora uma outra semi-reta. E aqui ela tá até no sentido ao contrário, ó. Então, eu coloco meu ponto referência em cima do vértice. E agora eu vou olhar a medida, não é pra cá mais, ó. Eu já vou olhar na linha de cima. Por quê? Porque eu mudei a direção. Então, agora, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Então, eu vou pôr aqui o 160. Abertura bem maior que 90, ó. 160. Então, essa abertura aqui tem 160 graus. Então, você observa que o agudo, eles são ângulos menores que 90 graus, então eles são mais fechados. O obtuso são ângulos maiores que 90 graus e menor que 180. Então, nunca vai ter aqui 180, mas eles têm uma abertura maior. E temos o ângulo raso. O ângulo raso, a sua medida é 180. Então, o ângulo raso é assim, ó. É uma semi-reta e o ponto vértice. Aí, eu venho aqui e coloco o ponto referência. Como eu vou fazer um ângulo raso de 180, o 180 não tá aqui, então aqui, ó, eu vou fazer outra semi-reta. E aqui o giro dele, ó, meia volta, 180 graus. Por isso que é chamado de ângulo raso.
Agora, aqui eu coloquei um desenho de uma casa para explicar para vocês o seguinte. A gente explicou que o ângulo é o encontro de duas semirretas com um ponto vértice. Então, aqui, ó, são os pontos vértices, é o ponto de encontro. E aqui é a abertura desse ângulo. Eu posso chamar também de segmento, gente, não precisa ser semirreta, que ó, aqui é um segmento, outro segmento, né, que vai fazendo as formas geométricas. E aí, eu coloco aqui, ó, o meu ponto referência em cima do vértice, e agora eu vou medir, né, esse telhado aqui da professora. Medindo ele aqui, olha, ele tá dando uma abertura de 50 graus aqui, ó. Eu tô olhando a linha de cima aqui, ó, vou fazer um círculo aqui nos 50 graus. 50 graus. Então, ele é um ângulo menor que 90, aqui, ó, ele é menor que 90. Então, ele é um ângulo agudo. Agora, outra referência que eu vou olhar é aqui na janelinha da casinha, ó. Um vértice aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. Então, ó, todos os cantos têm um ângulo e tem um vértice. Eu vou medir aqui, ó, em cima desse ângulo aqui, ó. Coloquei meu ponto de referência. Se você observar aqui, olha, ele tem 90 graus. Então, a janela, como ela é quadrada, o ângulo, a abertura dele aqui dá 90 graus. Agora, todo ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Agora, aqui, ó, eu vou olhar a parte de cima do telhado, eu vou marcar esse ponto vértice aqui. Você pode manusear o seu transferidor de várias formas. Aqui, ó, eu tô virando ele aqui agora, certo? E aí, o que nós vamos medir? Nós vamos medir agora essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui, ó. Então, eu coloquei em cima do ponto vértice a referência. E agora eu vou olhar a medida. Se você observar, ele é um ângulo maior que 90 graus. Então, aqui, ó, 100, 110, 120, a linha está em cima do 135. Então, essa abertura aqui, ela tem 135 graus. É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso. Aqui embaixo, ó, a gente tem uma semirreta, né? Que, ó, eu vou colocar aqui o desenho de uma semirreta, né? E vou pôr um ponto aqui de referência, ó. Então, eu vou colocar aqui outra semirreta. E esse encontro aqui, ó, eu posso chamar ele, ó, de um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, nessa casinha que eu desenhei aqui, eu mostrei para vocês que tem os 4 tipos de ângulos. Nós conseguimos medir o ângulo obtuso, o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo raso. E nas formas geométricas também a gente vai conseguir medir todos os ângulos. E de acordo com a medida, nós vamos classificando se é reto, se é obtuso, se é raso, se é agudo. Esse transferidor aqui é difícil de mexer, professora? Não, é a mesma coisa aqui, ó, só que você vai usar só até aqui, ó, só até o 180. A referência eu marquei aqui, então se eu colocar ele aqui, ó, em cima, a referência tá aqui o 90, ó, a mesma coisa. Então, não é difícil de mexer, não. É só você observar a direção desse ângulo, o formato desse ângulo. Você pode estar usando os dois. Espero que vocês tenham compreendido a minha aula e até a próxima aula.